Fala pessoal da TV Tigre, tudo certo com vocês? Bom, é o seguinte, hoje a gente vai estar conversando com o mais novo contratado do nosso Criciúma Esporte Clube, o gerente de futebol, Alex Brasil, ele que vai comandar aí toda a parte do futebol e partes correlacionadas com o futebol do Criciúma Esporte Clube. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde também, obrigado por conceder essa entrevista, essa conversa conosco, Alex. Alex Brasil, que mais do que nunca hoje é Brasil em dobro, né? Porque o Brasil vai jogar aí pela terceira partida da Copa do Mundo, né? Começando já, Brasil, é um sobrenome, é um apelido? Por que Alex Brasil? Boa tarde, é um sobrenome, né? É engraçado, ó, quando a gente vai para fora, Mr. Brasil, né? Mas muito contente de estar aqui com você, participando, estando aqui no CT. Conheci hoje pela manhã toda a estrutura, andei o CT todo, todos os funcionários. Criciúma está muito bem instalado, muito bem representado com os profissionais que aqui estão. Mr. Brasil, principalmente se tu for para fora, fizesse parte, da equipe do Parma no campeonato italiano por 2 ou 3 temporadas, e chega lá com o nome Brasil, já mete respeito, né? Porque os estrangeiros têm muito respeito pelo futebol brasileiro, né? Sem dúvida, quando eu tive essa passagem representando o clube aqui no Brasil, né? A gente ia 2 vezes ao ano para a Itália, ver a metodologia de trabalho, parte de organização, né, de todos os setores, né, a forma também técnica e tática do futebol italiano, isso nos acrescentou bastante. E foi uma experiência muito boa, né, ter esse contato até hoje lá, isso nos ajuda bastante e faz a gente crescer cada vez mais. Show de bola, tu conhecesse já o CT, tu chegasse praticamente terça-feira à noite, quarta-feira à noite? Cheguei quarta pela manhã, às 2 da manhã, para um trânsito, né? Quarta-feira de madrugada, já é sexta-feira, já fizesse um intensivão aqui, tá aí conhecendo toda a aparelhagem do Criciúma Esporte Clube, do futebol, vai ter a representação na semana que vem, mas até o momento tu fizesse aqui um intensivo na estrutura do Criciúma Esporte Clube, conhecesse o estádio de Heriberto Wilson, do CT Antenor Angeloni, já deu para tu vislumbrar como vai ser o teu trabalho, como é que vai ser a tua dinâmica, olhando toda a estrutura, isso aqui é o que precisava, isso aqui é o que faltava, isso aqui não tinha nos outros clubes e tem. O que tu chegou a perceber aqui no CT Antenor Angeloni, principalmente hoje pela manhã, tu fizesse um intensivão aqui no CT com o Ney Constante? É verdade. A gente sabe de tudo que o CT proporciona para os atletas, né? É tudo muito funcional, muito bem instalado, muito bem organizado, tá havendo reformas, né, para melhorias, isso é fundamental. Claro que a gente, com o passar do tempo, a gente vai colocando as nossas ideias, né, algumas melhorias, coisas simples, mas o principal é o gramado, né? Acho que para você ter um bom futebol, o principal é o gramado em ordem para a gente não correr riscos de lesões com os nossos atletas, né? Para que eles possam desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Para o pessoal entender também que a tua função de gerente de futebol não é somente contratar e também demitir atletas, enfim, tu falasse um detalhe interessante, gramado. Como é que vai ser, por exemplo, a dinâmica na temporada de 23? Cada gramado é diferente um do outro, vai ter treino que o elenco principal vai treinar naquele gramado, porque esse gramado é assim, aquele ali proporciona que os atletas corram mais, aquele lá é mais confortável, aquele lá é um pouco mais pesado por causa de treino. Vai existir algum tipo de diferença de um campo para o outro? Vocês vão acabar coordenando troca de gramado a cada treino de acordo com a situação? Eu acredito que sim, né? Para não machucar tanto somente um campo. Aqui a estrutura, pelo que eu soube hoje, a equipe principal trabalha em 2 gramados, tem um mini estádio ali que raramente é utilizado. Tá um canteiro de obras aqui para as melhorias, né? A gente tem visto o pessoal da empresa que cuida dos gramados está aqui, está trabalhando. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É fundamental um gramado de qualidade para exercer o trabalho, né? Principalmente para evitar qualquer tipo de lesão. Um gramado irregular proporciona lesões, né? E a gente não quer isso, deixar os nossos atletas no estaleiro aí, né? Porque o jogador parado é prejuízo para o clube, né? Então, a gente se preocupa bastante com isso. Eu acho que está tendo um empenho de todos para que deixe os gramados nas melhores condições possíveis. Falando um pouco da função do diretor, gerente, executivo, que na verdade muda a nomenclatura, né? Tu aqui na função de gerente de futebol do Criciúma vai fazer as mesmas funções que faria, acredito eu, nos demais clubes. Aqui no Criciúma, para o torcedor entender,
a ideia que se vendia ao longo de toda a história aqui do Criciúma Esporte Clube, que o diretor de futebol, enfim, sempre vem para contratar e demitir jogadores. Como se fosse, se seguisse essa lógica, contratou todos os jogadores dele, não precisa mais trabalhar. Então era essa lógica aí. Mas é muito amplo. Eu, a partir do momento que estou aqui dentro do clube, comecei a ver por esses outros olhos esse cargo. Eu gostaria que tu explicasse também, se desse possível também citar exemplos de como funciona o teu trabalho dentro de um clube de futebol que é além da contratação e de demissão de atletas. Renovação também, desculpa. Quando você me abordou na minha sala ali, né, você viu que eu estava trabalhando, respondendo todos os agentes, os empresários, né? A gente tem que nos relacionar com todos eles, e principalmente aqui dentro. Hoje pela manhã eu dei um giro com o Ney, tá junto com a categoria de base, que é fundamental em toda a agremiação, né? A base que dá sustentação à equipe principal. O Criciúma está nessa reformulação, a base retomando, voltar a formar jogadores, que isso traz receita para o clube, né? E então, assim, os departamentos médicos, a gente teve a oportunidade de conhecer o doutor ontem, o doutor Ricardo, não conheci os demais ainda, mas lá no estádio, o jurídico está aqui, o pessoal do RH, né? A gente está sempre linkado, procurar sempre trazer a harmonia, né? A integração de todos os departamentos, isso dentro de uma empresa é fundamental. Eu vejo dessa maneira, dessa forma que a gente consegue o êxito. Então, a gente não fica só preso à questão de contratar e dispensar. A gente tem que saber um pouquinho de tática, de técnica para debater com o treinador, saber um pouquinho da fisioterapia, o porquê que está sendo feito esse tratamento, um pouco dos médicos, entender, para que a gente possa sempre colocar os atletas em condições de jogo, né? Isso é uma questão. E tudo está integrado, até a própria lavanderia aqui, que faz essas pessoas que não aparecem diretamente, o pessoal não tem noção o quanto custa, o quanto a gente trabalha. Muitas pessoas trabalham para colocar uma equipe no campo, né? Então é a lavanderia aqui, as pessoas, o porteiro, é a questão da faxina, as pessoas que limpam. Então tudo isso aí é uma energia para que o resultado final, quando os atletas estão em campo, possam trazer as vitórias que dão alegria para o nosso torcedor. Ficar por dentro da parte tática, vamos falar já para o técnico Cláudio Tencati. Tu trabalhasse com ele em 2 temporadas, na época de ascensão do Londrina, tivesse ali na ascensão do acesso à Série D para a Série C, também em outro momento da Série C para a Série B. Como é trabalhar com o técnico Cláudio Tencati? Como é que funciona a dinâmica de vocês dois, até para o torcedor também entender como é que, se o técnico decide sozinho ou o gerente de futebol acaba dando as diretrizes para ele, ou as partes decidem em conjunto. Como é que funciona a dinâmica tua com o Tencati? Nossa relação é maravilhosa. Foram 2 anos de muitas conquistas, né? Espero que aqui a gente possa reviver isso, né? É o desejo meu pessoal. É muito fácil trabalhar com ele, com o Alessio. No campo, eles são fantásticos. É claro, as decisões de campo são tomadas pura e exclusivamente por ele. A gente troca informação. Se ele me pede uma opinião, claro que eu vou dar. Da mesma forma, quando eu peço uma opinião a ele, ele também dá a visão dele. Trabalhar em conjunto, em harmonia. A gente conseguiu fazer isso em 2014, 2015. E é muito gostoso trabalhar. Eu sei o quanto o Tencati se dedica, é vibrante. Desde ontem, quando eu adentrei aqui no CT, eu senti uma energia muito boa. Os profissionais aqui me receberam muito bem. Na próxima semana eu vou conhecer todos os demais que se apresentam no dia 7. Eu posso deixar muito bem claro para o torcedor que o clube de vocês está sendo muito bem organizado e gerido, principalmente da parte estatutária também, as pessoas comprometidas, pessoas sérias que querem ver o bem do Criciúma. Bom, interessante mesmo um pouco desse bastidor, claro que a gente vai vendo ao longo da temporada também. E o Alex Brasil com o elenco de futebol. Como é que é a tua interação com os atletas? Tu é mais daquele que participa muito junto com a comissão técnica do treino? Ou tu é mais aquele que conversa com um por um, é de vestiário? Como é que é a tua relação com os atletas como um todo? É um pouquinho de tudo, na verdade, né? Tem um momento que você tem que puxar individual, tem um momento que você tem que fazer em grupo, é um pouquinho de cada, né? Para você
fazer gestão de pessoas é uma coisa meio complicada, não é fácil, né? São diversas cabeças que pensam diferentes e você deixar todos integrados num só objetivo é o grande desafio para nós, né? Mas para mim é uma coisa muito tranquila, é o que eu gosto de fazer gestão. Eu acho que o futebol precisa disso. Tem pessoas aqui que vêm do meio corporativo, que sabem o que é isso. O futebol tem espaço para isso, as mentalidades têm que ser profissionais e principalmente corporativas, né? Que acho que dá resultado. E eu acho que a gente tem tudo, com essa sinergia, com essa integração, tem tudo para dar certo. Percebi muito que teu estilo é de vestiário também, participa da pré-eleição, pré-jogo e também daquele discurso pré-jogo, principalmente um vídeo que viralizou quando tu comandava o Paysandu, o futebol do Paysandu. Naquele momento teve aquele vídeo que viralizou do episódio do Rolex, no caso, tava falando que queria ter um Rolex e no momento em seguida fosse fazer um discurso, seguindo na linha do discurso, fosse oferecer para um jogador. O jogador foi tentar pegar o Rolex e pegou, não, isso aqui não é de graça, isso aqui não é de graça, nós temos que mostrar para os caras que nada é de graça. Tu mostrou uma postura totalmente diferente. Como é que é dentro de uma partida decisiva, muito importante? Como é que o Alex se comporta diante dos atletas? E se puder também lembrar um momento decisivo na tua carreira, algum discurso que fez a diferença dentro de campo? Esse fato foi engraçado, eu até agradeço por ter lembrado, que viralizou, eu não esperava que fosse assim, mas a torcida do Paysandu na época lá, entendeu? Eu vou contar detalhes daquela partida, era uma final da Copa Verde, o segundo jogo, jogado lá no Gama, né, contra o Gama, e a gente, não é toda hora que a gente você tem que saber o momento certo, a hora certa de falar uma palavra de incentivo, uma palavra de cobrança. E ali eu chego no vestiário, eu sinto nos atletas, no semblante, um temor, um medo, um negócio assim. Falei, gente, um silêncio no vestiário, né? Eu que gosto do vestiário vibrante, o Tencati também gosta disso, antes de o time adentrar o gramado. E eu percebi assim, pô, eu tenho que... Aí vem uma luz, assim, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para que a gente não perca uma oportunidade que está nas nossas mãos, um título... primeiro título do clube de uma Copa Verde, né? E aí vem uma inspiração no momento ali, todos ali, e vem na hora, assim, não é a primeira vez, tem diversos aí. Só que a gente tem que sentir, para você se expor, tá no meio ali de todos, não é fácil você falar ali no momento. Qualquer coisa que desse errado, poderia ter virado contra mim. Mas a gente só faz isso quando a gente está sentindo a coisa no momento, na hora certa, não é qualquer hora, mas eu gosto de um time vibrante, um time que com raça, com garra. O Tencati também passa muito isso, da energia positiva para o companheiro, para entrar no campo e dar o seu melhor. Eu acho que aqui essa sinergia possa se repetir com o apoio do torcedor. Eu acho que eu já disse na minha entrevista de apresentação, todas as vezes que vim jogar aqui contra o Criciúma, eu sentia medo, porque eu sei Que bom. eu sei da força dessa torcida, né? Agora ela a meu favor, eu quero que os caras sintam aquilo que eu sentia quando eu vim com outras equipes aqui, que essa união, essa sinergia possa durante o ano prevalecer e que a gente consiga os resultados no campo. Perfeito. Então só para entender aqui, alguns momentos ou tu é sempre motivador dentro do vestiário? São momentos, é a hora que você sente, a gente não pode queimar a largada, né? Às vezes o time já está muito pilhado, você vai pôr mais pilha, depois aparece uma expulsão, alguma coisa. Você tem que ter esse domínio da situação, né? Um vestiário muito vibrante, a hora que um jogador não tá legal, você dá um apoio para ele, passar confiança no individual, em grupo. A hora que tá muito calado, você dá uma sacudida. A hora de dar uma dura também, que faz parte, isso, cobrar com educação, dentro de uma linha, porque todo mundo quer vencer. Eu acho que todos que estão aqui querem vencer, né? E a gente também tem adversários do outro lado que querem vencer. Mas a nossa vontade, a nossa garra tem que ser maior que a dos demais. Então, quer dizer que em 2023, nessa temporada, tu, Tencati,
que vão participar muito durante os jogos, vai ter muita questão no intervalo, se costuma tiver um empate, não tiver um bom momento, enfim, tu, Tencate, enfim, vão participar muito, quem sabe na mudança no time de Ares pro segundo tempo. Na verdade, no vestiário é totalmente treinador. A gente, quando ele termina a sua palestra, ia dar aquela motivada no individual, fazer o jogador se sentir seguro, confiante, para que ele possa nos dar a vitória. É isso que eu procuro fazer, por onde eu passei. Você falando para mim que nunca tinha visto um gerente, um executivo, independente da nomenclatura, falar o que fala, né? Eu me sinto muito lisonjeado, mas eu só faço isso na hora certa, a hora que você sente realmente a necessidade. Não para aparecer, eu nem sabia que naquele momento aquilo ia ser filmado, foi o make-off, depois eles divulgaram, mas eu procuro sempre ser muito reservado, uma coisa muito tratada internamente. O vestiário é uma coisa sagrada do treinador, né? E a gente dá esse apoio, porque saber, o vestiário é um negócio muito... saber fazer vestiário não é para qualquer um realmente. Já indo para a reta final, então, entendendo duas dinâmicas aqui. Uma, escalação pré-jogo, que é aquilo que o torcedor e a imprensa fica ansioso a semana inteira. E também a questão das contratações. Como é que funciona a dinâmica? Primeiro, para a escalação. Técnico, o Tencate sempre vinha conversar contigo, tu sugeria, ou ele ficava exclusivamente... Tu chega a passar uma diretriz, acho que seria interessante trabalhar o jogo mais fechado, mais aberto, mais ofensivo, com mais volante, enfim. Tu tem bastante participação nessa questão, nunca, 100% treinador? Nunca. Essa decisão é completamente tomada ao treinador e sua comissão técnica. Claro que opiniões, Tencate perguntando, a gente dá, mas decisão de campo é totalmente do treinador, a responsabilidade é o trabalho dele. Então a gente vai sempre poder muni-lo de informações para que ele tome a decisão mais correta, né? Dentro daquilo que ele pensa, aquilo que ele trabalhou durante a semana. Mas eu nunca me envolvi, eu acho que o trabalho de campo é pura e exclusivamente do treinador, né? E aqui fora do campo o trabalho é nosso, fazer a gestão de tudo isso aqui, do CT, dos departamentos, dos atletas, da diretoria, é muita coisa. Esse paradigma tem que ser quebrado, que nós, o gerente chegou, vai contratar, Não, isso aí é um dos processos que a gente participa em conjunto, porque o futebol, isso aqui é muito grande, seria muita pretensão da minha parte querer sozinho comandar isso aqui. Então acho que a construção de uma equipe vencedora são as 4, 6, 8 mãos, né? Então todo mundo integrado e claro que a tomada de decisão final é sempre pelo presidente. E o torcedor, já indo para o último questionamento, ele pensa muito no... Ele tem aquela imagem, principalmente o torcedor mais novo vai entender, que o gerente de futebol, o executivo, enfim, faz a função de contratar como se fosse no videogame. Tá lá, gostei desse aqui, pronto, clicou, contratou, tá tudo certo. Como é que funciona os bastidores de uma contratação? A gente conversa, pega os números. Eu ainda não tive o contato com o pessoal da análise pessoalmente, mas pelo WhatsApp a gente vem colocando alguns nomes junto com a comissão para fazer uma análise, ver os números, para a gente minimizar o erro, né? Porque é complicado dentro de uma contratação, são diversos fatores, né? Você tem que ter a questão técnica, tem que ter a questão tática, tem que ter a questão extracampo do atleta, tem que ter fisicamente como ele se encontra e principalmente como é a cabeça desse atleta. Então, assim, esses são alguns fatores que a gente utiliza para fechar uma contratação. E, claro, a busca sempre de opiniões por onde ter passado. Os números não mentem, né? Você vê, números é importante. Número não tem como você enganar, né? Quanto o atleta atuou na temporada, o mapa de calor é uma coisa importante da região do campo. Então são diversas coisas que não é só chegar, eu quero o Zezinho e vou trazer, não, tem que passar, ver... Chega a conversar com o atleta também no meio desse período desse processo? Ou só às vezes sim, para sentir do atleta, se ele está com desejo de vir vestir a camisa do Criciúma, né? É importante ter isso aí, conhecer, bater um papo, saber as intenções dele. Se ele tá... Pela conversa você sente, né? Realmente o desejo, tô com desejo, eu quero ir, que eu vou... Tem toda uma situação, né? Você tem que saber tudo isso. E não a tomada de decisão final
é em conjunto, assim, ó. Às vezes a gente vai divergir, ó, esse atleta eu acho legal, esse eu não acho, o outro não acho. Pô, mas a maioria tem que entrar num consenso para que quem não saia prejudicado seja o Criciúma, né? Perfeito. Então, já para 2023, o que o torcedor pode esperar do Alex Brasil e do Criciúma Esporte Clube para 2023? Chegar a traçar objetivos? O que esperar do Tigre para o ano que vem? Eu acho que dentro de qualquer empresa você tem que ter metas para atingir os objetivos, né? Eu sei da responsabilidade, eu posso dizer ao torcedor que não vai faltar empenho, trabalho da minha parte, vou dar o meu melhor. Por onde eu passei, sempre fui assim, sempre deixei as portas abertas. Eu desejo, acho que na carreira de qualquer profissional do futebol, você só é lembrado com os títulos e as conquistas, né? Isso faz parte do futebol. Eu posso deixar muito bem claro ao torcedor do meu desejo de conquistar, sei da responsabilidade, sei também que o último título catarinense foi em 2013, né? O anseio da torcida de voltar à hegemonia do futebol catarinense. Graças a Deus a fase ruim do Criciúma passou, né? Acho que na vida a vida eu costumo dizer que é que nem uma montanha-russa, né? Você está em cima, você está embaixo, você tem conquistas, você tem derrotas, porque se tiver igual do coração que você faz o exame do coração, se você está assim no eletrocardiograma, é que você morreu, né? Se você não tiver assim é porque então a vida faz isso com a gente, né? E eu estou muito esperançoso de conquistar, né? De fazer o melhor, procurar corrigir qualquer tipo de erro, a gente nunca deixar ninguém estar na zona de confronto. Eu até falei na minha entrevista de ontem, Bernardinho sempre tem uma frase assim, aos campeões, né, o desconforto, né? E aqui, nesse ano, aqui tem vencedores, né? Você tirar um clube da segunda divisão do Catarinense, fazer a campanha que fez na Série B, então aqui tem vencedores, e aos vencedores o desconforto. Nunca deixá-los entrarem na zona de conforto, não só atletas, comissão, mas todos os departamentos, inclusive a gente tem que estar sempre, não achar que está bom, sempre sair da zona, porque se sair da zona de conforto, eu acho que o sucesso vem logo ali na frente. Perfeito, então tá aí